O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Amós capítulo 7, verso 10 diz: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali comerá o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém, irmãos? Podeis sentar. Só queria nessa oportunidade, irmão, muito breve, meditarmos algumas coisinhas rápidas. O homem diz: eu não era profeta, não sou nem filho de profeta, mas a mim o Senhor se manifestou. E ele disse o que para mim? Vai lá e profetiza em tal lugar, contra a vida de tal pessoa, contra o reino, contra os sacerdotes. Eu estou aqui profetizando. E você quer me combater, você diz que não é para mim profetizar, então escuta o que Deus está falando a teu respeito, a respeito dos teus filhos, a respeito da tua mulher, a respeito da tua terra. E vem essa sentença horrível que acontece na vida daquele rei de Israel. Mas, se nós formos parar para profundamente meditar, o que está acontecendo aqui? Existiam leis, sempre existiu lei, e existiam leis. Lá está o rei, ninguém toca no rei, ninguém fala do rei, ninguém fala contra o rei tem um exército à disposição dele, quem falar do rei morre. Aí Deus vai, não acha nenhum profeta na cidade, vai lá no cultivador de sicômoros, no boiadeiro, e diz assim: você aí, vai profetizar ao meu povo de Israel. E o homem larga os afazeres dele e vai para a cidade. Mas profetizar o quê? Profetiza contra a casa do rei, contra a administração do rei, contra a conduta moral do rei. Fala contra o rei, fala dos profetas, fala que os sacerdotes estão corrompidos, fala que eles vão ser levados no fio da espada, vão cair, vão ser levados como escravos, vão colocar anzol na boca deles, vão colocar corda no pescoço deles, eles vão ser arrastados que nem animais. Aí lá vem Amós, o boiadeiro, e começa. Aí o rei sai, alguém vai lá, um tal de Amazias, sacerdote, mandou dizer para Jeroboão: olha, Amós está conspirando contra você, a terra não pode sofrer todas as suas espadas. Amém? Não, a terra não pode sofrer o quê? Todas as suas palavras. Deus não precisa mais do que isso para bater os adversários. Amém, irmão? Deus não precisa mais do que palavras, porque quando ele diz haja, ouve. Se ele disser suma, sumiu. Se ele disser tenha vida, vai ter vida. Se ele disser morra, morreu. Ele não precisa mais do que palavras. Resultado: esse homem apenas vai lá e entrega palavras. O que Deus mandou fazer foi entregar palavras. Ele entregou as palavras. E aí tem alguém que diz assim: olha, ele está conspirando contra o rei,
contra o reino, contra a casa do rei, ele está conspirando contra Israel. De que ele está sendo acusado? De conspirador. Sentença de morte. As leis existiam, mas Deus vai e diz para Amós: vai lá e transgride a lei. Eu também tenho a minha lei, em outras palavras, né? Irmão, isto é o ministério hoje chamado Geração Jesus Cristo, Voz da Restauração. Nunca vai nos interessar que lei algum palhaço assinou no Congresso Nacional. Vai nos interessar o que o Espírito Santo disser. Isto se chama, sabe o quê? Restauração. Servo de Deus tem que se curvar às leis de Deus. Isto é restauração. É isso que está armazenado lá em www.seminario1.com, que o mundo inteiro, do norte ao sul do planeta Terra, está usufruindo e se alimentando. Porque é isso que Deus nos mandou colocar. E é por isso esta frase aqui, ó. Bíblia, sim. Constituição, não. A igreja do Deus vivo não segue Constituição. A igreja do Deus vivo segue as suas regras e os seus estatutos, que se chama Bíblia. Eu nunca li uma Constituição, mas esse livro aqui eu já nem sei quantas vezes eu li. Eu já li tanto esse livro, que às vezes as pessoas mencionam certas passagens bíblicas, eu digo, isso está mesmo na Bíblia? A pessoa, não está, deixa eu conferir lá, está onde? E às vezes, normalmente, não está. As coisas são diferentes, porque de tanto que você lê, você se identifica, aquilo passa para dentro de você. É como uma música que você aprende, ensaia, toca ela várias vezes, passa-se décadas. Estamos tocando aí uma música que vamos até cantar hoje, e essa música, alguém, muito sucesso, uma música bonita, faz parte de uma peça da internet. Eu falei, eu já ouvi essa música. Resultado, aquela música, eu tinha ouvido, não aquela letra, alguém fez uma, como é que se chama? Uma versão de uma música americana, e eu falei, eu sabia, quando eu lembrei, eu falei, sabia que eu já tinha ouvido esta música, mas sabe quando que eu ouvi essa música? Quando eu tinha 15 anos de idade, uma música que fez sucesso no rádio, ou seja, de tanto ouvir, aquilo passa para dentro de você. E é por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso, irmão. Por que Jesus venceu o diabo? Porque era forte? Não, porque fez uso do que estava dentro dele, da palavra. Quando o diabo chegava, Jesus dizia o quê? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus foi usando as expressões do que estava escrito. E o diabo, quando viu que ele tinha dentro dele o que estava escrito, diz a Bíblia que o diabo o largou, foi procurar o seu caminho. O diabo não consegue derrotar alguém que vive pelo que está escrito. Escrito, revelado pelo Espírito Santo. Os crentes palhaços seguem Constituição. Os crentes espirituais seguem Bíblia, a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo e disse, sabe o quê? Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Irmão, o mundo ainda tem muita coisa para se espantar com o ministério chamado Geração Jesus Cristo. E não é à toa que um macumbeiro chamado, tão conhecido, Átila Nunes, se juntou com seu filhinho, com uma comissão de mais de 300 terreiros, formularam um documento, chegaram diante do José Beltrame, né, que chama, o chefe da Segurança Nacional, e entregaram aquele documento, dizendo que ele tem que tomar uma providência contra mim. Eu falei, se ele for louco de entrar nessa guerra, pode entrar. Quantos quiserem entrar nessa guerra, pode entrar. Mas vão saber que Geração Jesus Cristo não foi um ministério chamado para se curvar à lei de homens.
nós somos crentes e como crentes seguimos a Bíblia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho não é Constituição, é a palavra de Deus. Isso está escrito, mas as pessoas vão aí tropeçando e caindo. Amós está sendo acusado de quê? Conspiração. Ele está conspirando. Aí chega um homem lá, olha, que isso está enfraquecendo aí as mãos do povo, o que você está fazendo? Que história é essa? Não vem profetizar aqui não. Rua! Eu falo, como é que é? Você por acaso tem autoridade sobre a minha vida? Quem me mandou profetizar aqui foi Deus, e ele está dizendo assim, ó, tua mulher, teus filhos e você já era, nem a tua terra vai escapar. Irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. O que disse o apóstolo Pedro diante das autoridades, dos exércitos, dos governantes, dos sacerdotes falsos e caídos? O que ele disse? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmão, vai tu e faz o mesmo. Quer viver com Cristo? Eu sempre disse, esse ministério aqui não é para qualquer um. Por isso que Deus nos mandou escrever essa frase. Um centro de seleção. Aqui não é para aglomerar pessoas, aqui é para selecionar pessoas. Aqui não tem ilusão, poxa, a igreja está com 500 membros, a igreja está com 1000 membros, a igreja está crescendo. O crescimento da igreja aqui não é por número, é por pessoas dispostas a testemunhar. Esse é o crescimento desse ministério. E eu estou comemorando 14 anos, porque com esta visão horrível que eu tenho para o mundo, a igreja está nesse nível. Não nos falta nada, nem espiritual, nem material. E se tem um ministério que tem alcançado o mundo, esse ministério se chama Geração Jesus Cristo. Você levar a verdade, lutar com a verdade, exclusivamente com a verdade, e conseguir ficar de pé já por 14 anos, nem delegado conseguiu me deter, nem juízes organizados. Se juntou um juiz do islamismo, um delegado espírita macumbeiro, amigo de homossexuais, se juntou com mais uma juíza católica, se juntou com mais uma turma da Comissão de Intolerância Religiosa, que somam 300 e poucos terreiros de macumba unidos. É a Associação Umbandista Candobrecista dos Espíritas do Rio de Janeiro, um rolo desse assim. Se juntou toda essa turma, vieram contra mim, o delegado disse na minha presença assim, só que ele nunca mais dirá isso para ninguém, eu prometi para ele, eu cumpri. Ele disse na minha presença, eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei isso tudo para você. Com tudo isso, olha para mim. Olha para mim. Se tem um cara que tem processos rolando lá embaixo, esse cara sou eu, irmão. Cada processo, cada carta que chega, me diz, sabe o quê? Estou no caminho certo. E Deus tem planos para nossas vidas, irmão, muito tremendo. Agora, quantos sobrevivem na hora em que Jesus nos joga no vale da sombra e da morte, na fornalha ou na cova dos leões? Quantos sobrevivem? Quantos estão prontos e dispostos para isso? Então aqui estamos diante de um profeta, que a história vai mostrar que baita profeta, Amós, mas ele está sendo acusado de desacato. Essa palavra todos nós já conhecemos, né? Traduzindo para os dias de hoje, desacato, blasfêmia, desobediência, insubordinação, calúnia e ainda essa palavra aqui, conspiração. Tudo isso Amós está sendo acusado. E eu pergunto, era real isso? Essas acusações? Sim, eram reais, na lei dos homens. Mas ou ele seria acusado na lei dos homens e aprovado na lei de Deus, ou ele se calaria, ficaria aprovado na lei dos homens e estaria em transgressão diante de Deus. A decisão é de cada um. Quando nós vamos, para nós fecharmos, né? Quando nós vamos ao profeta Jeremias, nós vemos o profeta Jeremias vivendo uma situação idêntica. E enquanto Israel está se preparando para a guerra, Jeremias vem e diz assim: ei, para com isso. Que guerra vocês querem fazer? Não, porque o inimigo está vindo aí, nós temos que preparar as armas, temos que preparar os exércitos. Eu falei, não adianta, pode parar.
quem quer ficar vivo aí? Todo mundo quer ficar vivo? Se entregue à Babilônia, porque Deus vem com Babilônia. Vocês estão em pecado, em transgressão, em mentira, idolatria, estão invocando os mortos, e vocês acham que vão vencer a guerra? Deus está dizendo que Babilônia vem e vai conquistar tudo, e só vai escapar vivo quem for para a Babilônia como escravo. Não, isso aí é um blasfemador, isso aí é um subversivo. Mas não foi o que Deus mandou falar? Todo mundo não viu que isso aconteceu tal qual as palavras de Jeremias, mas o rei aceitou essa palavra? Não. Os exércitos aceitaram essa palavra? Não. Os líderes religiosos aceitaram essa palavra? Não. Os falsos profetas? Não. Os sacerdotes? Ninguém aceitou, mas ela se cumpriu. Jeremias recebeu o seu galardão, cumpriu a sua missão. Mas ele foi acusado de quê? De conspiração, de blasfêmia, de desacato, de insubordinação, de desobediência às ordens do rei. Tudo isso foi, irmão, e está na hora, ou já passou da hora, de nós decidirmos a quem serviremos. Como diz a Bíblia, o Senhor Jesus ensinou: não podeis servir a dois senhores, porque ou você vai agradar a um e desagradar o outro, ou vai agradar o outro e desagradar o primeiro. Não tem jeito. E eu já fiz a minha decisão, cada um faça a sua. O futuro sempre traz a revelação de quem está certo ou quem está errado. O futuro é uma máquina de revelação poderosa que não deixa nunca dúvida. Para nós concluirmos, só uma leitura de um verso bíblico do profeta Jeremias, no capítulo 15, no verso 10. Você já sabe o que está escrito lá, né? Jeremias diz assim, Jeremias 15, 10: ai de mim, minha mãe, por que tu me deste à luz um homem de rixa e de contenda para toda a terra? E ele está chorando, está pranteando. Para que eu nasci? Todo mundo me odeia. Eu nunca emprestei dinheiro a juro para essa gente, nem eles me emprestaram, nós não temos nenhum relacionamento, mas o Senhor me deu essas palavras e eu me transformei num homem de rixa e de contenda para toda a terra. Ai de mim, minha mãe, por que tu me deste à luz? Para que, em outras palavras, para que eu nasci? Sabe para que você nasceu, irmão? Para glorificar o nome do Senhor, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Viver é Cristo e morrer é muito lucro. Amém? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Vamos ainda louvar o Senhor.